pegava o dinheiro e aí ela pegava outro empréstimo para saldar aquele primeiro. E aí a juros exorbitantes, porque você imagina, ela não podia, como imperatriz, tomar um empréstimo com uma pessoa normal. Então ela tinha que mandar prepostos dela para pegar esses empréstimos. Aí ela já devia ao cara que estava fazendo esse intercâmbio e mais ao outro, que já sabia que era para Leopoldina e já jogava juros exorbitantes, porque emprestar dinheiro para a imperatriz já estava virando um negócio bem arriscado, então vamos subir esses juros. Então isso vai acontecendo a ponto dessas dívidas da imperatriz, eu achei registros até 1840 ainda sendo discutido isso no Senado. Dom Pedro era um sovina, isso isso é documentado, ele era muito ruim, muito mão de vaca. Até o próprio Barão de Marechal, numa carta hilária para o Metternich, o primeiro-ministro austríaco, ele comenta que a Domitila, a Marquesa de Santos, ela trafica a favor, porque, bom, você sabe como é que é o Dom Pedro, né? As pessoas precisam viver, né? Porque ele não dava dinheiro nem para amante, né? Que fará para mulher. E ele controlava. Na verdade, ele dava dinheiro. É que assim, uma coisa é você dar um conto de réis para amante e um conto de réis também para a imperatriz do Brasil, que tem que se vestir condignamente, tem que usar joias, quer dizer, e ela era acostumada com dinheiro na Áustria. Os Habsburgos até hoje são riquíssimos. Tem propriedades e tal. Então ela nunca passou necessidade financeira. E quando ela chega aqui no Brasil, ela passa necessidade financeira. O dote dela ela nunca recebe o dote que tinha sido combinado quando foi feito o contrato. Ela tem vários problemas financeiros. E ela quer comprar a lhama que chegou no navio que veio do Chile para puxar a carrocinha da filha, Maria da Glória. Né? Uma coisa meio de mãe também, ela não tem dinheiro básico. Né? Então ela começa a fazer esse... E também tem outra questão. Além do dinheiro para si, ela ajuda muito os alemães. Porque ela, como germânica, como alemã, ela meio que endossa os primeiros alemães, os primeiros imigrantes europeus a virem para o Brasil. Então ela é aquela coisa, olha, se vocês forem para o Brasil, tem uma imperatriz lá que é da sua terra, né? Então isso acaba sendo um chamariz. E quando esses mercenários, os colonos começam a vir e a coisa não dão certo, para quem que eles vão pedir dinheiro? Para a imperatriz. Então ela também se vê na necessidade honrosa de ajudá-los. Né? Então também é daí também que ela começa a se perder, né? Ela começa a ajudar todo mundo e aí o dinheiro não dava. Você falou uma frase há pouco sobre que a Leopoldina teria dito, né? Que você falou assim, vou comentar isso antes da gente começar a entrevista, né? Em que circunstâncias ela disse isso? Dizem que foi em alguma apresentação da corte onde a Leopoldina, a Domitila tinha sido imposta a ela, né? Porque quando que a Domitila, ela vai assumindo cargos na corte e vai ganhando honorificências, vai ganhando os títulos, a cada insulto que fazem a ela. O Dom Pedro toma isso como pessoal e a eleva a cada insulto que ela toma da corte. Então, quando ela vira dama camarista, é quando as damas de honra da imperatriz ela quer assistir a missa do Paço e colocam ela na tribuna de honra do Paço. E aí as damas de companhia, ao verem ela lá entrando, né, amante do Dom Pedro, ao verem ela entrando para assistir na tribuna do Paço, elas pegam e se retiram e a deixam sozinha assistindo a missa. No dia seguinte ela vira dama camarista da imperatriz, ou seja, ela fica acima de todas as damas do Paço. Né, numa penada do Dom Pedro, ele a eleva. E aí, com essa elevação, ela passa cada vez mais a fazer parte do círculo íntimo da família imperial. A ponto do Barão de Marechal mesmo, quando é dia de São Pedro, que é comemorado, né, o São Pedro, por causa do Pedro, né, eles estão comemorando numa chácara de um notário
um notável lá da corte, o Barão de Marechal manda uma carta para Viena falando assim, no dia tal do santo, do imperador, né, foi comemorado na chácara assim, assado, estava a imperatriz, os filhos, a Marquesa de Santos, os filhos, o pai da Marquesa de Santos, a mãe da Marquesa de Santos, os irmãos da Marquesa de Santos, e todos confraternizando de tal maneira que parecia que a bigamia havia se estabelecido no Brasil. Então, era isso que a Leopoldina tinha que aguentar, né? Então, em algum momento, ela estoura, como essa frase que dizem que ela teria dito, como uma outra que o Dom Pedro fez uma promessa para a filha dele e da Marquesa de Santos, a Duquesa de Goiás, se restabelecer. E aí a Domitila... Não, ou é essa versão, ou ainda uma outra que o pai da Domitila estava doente e ele fez promessa, e como ele tinha melhorado, ele vai com a imperatriz à Igreja da Glória pedir para rezar por conta do restabelecimento deles, né, ou da filha ou do pai da Marquesa. E aí a Leopoldina teria dito que uma dama de companhia fala, mas a Vossa Majestade vai com ele, né, cumprir uma promessa que ele fez à família da amante, né? Aí ela fala, cada um reza para o que ele quer. Ele reza para o que ele está pedindo, eu rezo para que Deus abra o olho dele. Então tinha esses xistes que diziam que ela teria dito, né, por conta dessa convivência, né, forçada, basicamente, né. Com a morte da imperatriz, o caminho ficou livre, né? Jovem, morreu. Por que como você vê o fato da Domitila, pela irreverência do nosso imperador, a Domitila não ter chegado a ser imperatriz do Brasil? Esse é um tema bastante espinhoso. A Leopoldina era um modelo de virtude. Ela morre, logo depois que ela morre, começam a chamá-la de anjo tutelar do Império Brasileiro e tal. E Dom Pedro precisa de alguém à altura para colocar ao lado dele, né, para reinar. E então eu acho que não deve ter passado seriamente na cabeça dele colocar a amante como imperatriz do Brasil. Alguns cortesãos, eu acho que foram a favor disso, né? Existem provas de que por volta de 1827, 1828, teria sido começado a levantar a árvore genealógica da Domitila. E aí tentam entroncar o castro dela com a Inês de Castro portuguesa, né? A que foi rainha depois de morta, né? Do Dom Pedro Cru. E então você vê que tem uma movimentação para tentar mostrar uma nobreza que ela teria. Então eu acho que houve movimentação de alguns cortesãos, que era favorável a Domitila no poder, né, provavelmente porque ganhavam com isso, a que ela fosse imperatriz. Mas eu acho que seriamente o Dom Pedro nunca pensou em colocar ela ao lado dele no trono, né? Acho que a extroversão dele ia até um certo ponto, né? Eu acho que ele ele usa a ameaça o sogro na Áustria, o ministro austríaco, olha, se vocês não me arrumarem esposa, eu vou pegar quem tá aqui, sabe? Para ver se conseguem, tipo, imagina, né, os filhos os netos do imperador austro-húngaro sendo criados pela amante, né, pela antiga amante do imperador. Então eu acho que o Dom Pedro mais usou isso do que realmente falou sério de colocá-la no trono. Você acha, Paulo, que Dom Pedro I, dentro de todas as loucuras dele, qual foi a mulher que ele amou? Leopoldina ou Domitila? Amar, eu acho que ele amou a todas, mas apaixonado eu acho que ele foi pela Domitila, né? Eu acho que era carne, né? A Leopoldina, ela está encaixada no movimento romântico europeu, né? Ela é fruto desse cenário, né? Quando ela vem ao Brasil, né?
a madrasta dela convivia com Goethe, então ela está dentro desse contexto. A Leopoldina, a Domitila não, ela era mulher, sabe, era uma coisa mais mulher e homem, era carne mesmo, o relacionamento entre eles, né? Era mais carnal do que qualquer outra coisa, não era muito espiritual, não era uma coisa muito espiritual como deveria ser com a Leopoldina. Mas eu acho que amar, ele amou as duas, mas a paixão dele mesmo foi a Domitila, que ele acaba transferindo para a filha deles, a Duquesa de Goiás. Né? A Duquesa de Goiás, eu acho que de todos os filhos de Dom Pedro é a que melhor teve um destino, foi bem criada na Europa, casou-se na nobreza alemã e teve uma vida sossegada, aparentemente, né? E perto da vida atribulada dos outros, a vida infeliz do Dom Pedro, desde pequeno, sem uma família, né? Ele tinha irmãs, né? Ele não tinha tutores, não tinha pai, não tinha mãe, né? Então, se a gente levar isso tudo em conta, eu acho que essa filha aqui dele, da Domitila e do Dom Pedro, esse fruto dessa paixão, ela foi bem preservada, bem acarinhada por esse pai. Para você, Paulo, qual é a herança que fica de Leopoldina para o Brasil? Eu acho que o exemplo de caridade, né, essa de honra, de você, como a sua imagem é usada para trazer esses imigrantes alemães, então a honra dela em, se eles têm problema, ela procurar minimizá-los, né? Eu acho que a honra, a questão da caridade, eu acho que a figura de mãe, né, é bastante presente, né? Tem uma estátua que foi inaugurada do Paço de São Cristóvão, onde é ela rodeada, com Dom Pedro nos braços e rodeada dos filhos. Então eu acho que essa mãe, né, e isso é interessante, porque do mesmo jeito que a Rainha Vitória